Sabe aquele texto da Bíblia em Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz assim, ó: "O meu povo perece por falta de conhecimento". Em uma emissora de TV, Elias Soares fala algo que é preocupante. Eu poderia ser mais direto, ele distorce muito a palavra do nosso Deus. Presta bem atenção, acompanha comigo aqui este vídeo para que você possa entender o que vai ser falado neste momento, tá bom? Então não sai, fica aí até o final, porque o vídeo está muito bom. Olha só, vamos juntos acompanhar. Queria que o irmão só comentasse, o Ezequiel já bateu nessa tecla umas 2, 3 vezes, da questão do pecado e do salário de não ser a morte. Perfeito. Então o corpo peca, a alma não, só para falar pra gente um pouquinho disso, por favor. Ezequiel, eu te amo em Cristo Jesus. A recíproca é verdadeira. Você sabe a verdade. É que existe os pressuposicionalistas. Você já comprou uma ideia e agora para você se desvincular dela é difícil. Mas você sabe que está claro, óbvio, virulante, gritante no texto, que as mortes sobre as quais... Só para você ter uma ideia aqui, por exemplo, eu assistindo esse vídeo na íntegra, para você entender essa fala aqui do pastor Elias Soares, quando ele usa aquela expressão, quando ele diz que ama em Cristo Jesus, é porque o Ezequiel Gomes, ele já havia, à luz da Bíblia, desmantelado, né, derrubado o argumento de Elias Soares. Então, assim, ele, por exemplo, ficou sem saber o que falar aqui neste momento. E ele tenta, por exemplo, jogar para cima de Ezequiel Gomes da seguinte forma: você já conhece o texto, então não adianta eu lhe explicar, tal, sabe? Vamos acompanhar para que você possa entender. Os textos do Antigo Testamento estão falando é morte física e não morte espiritual. Existem 3 tipos de mortes. Aqui aonde nós queremos chegar. 3 tipos de morte. Presta bem atenção. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Os mortos em Cristo já estão na presença de Deus? Gostei do tema, bastante específico, os mortos em Cristo, né? Porque tem os mortos sem Cristo. Sim. Aqui nós deixamos aqui uma recomendação: receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Os mortos em Cristo já estão na presença de Deus. O que é que você me diz? O que diz a palavra de Deus? Até aonde eu conheço, à luz da Bíblia, os mortos em Cristo não estão na presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses, eu vou deixar o vídeo aqui, tá bom? Para que você possa estar acompanhando junto comigo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e o 17 e o 18, diz assim, ó. Presta bem atenção, porque o texto, ele é bem claro. É exatamente aqui aonde o pastor Elias Soares começa a distorcer a palavra de Deus. Olha só. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O versículo 17 diz: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu gostaria de dizer para Elias Soares de que ele está equivocado em seus ensinamentos ou na forma de compreender ou tentar querer. Na verdade, querer distorcer, na verdade, distorce a palavra de Deus, né? Veja que ele diz que os mortos em Cristo já estão lá no céu. Um outro texto que eu quero mostrar para vocês aqui, e após esse texto eu já solto aqui para vocês. Presta bem atenção o que diz aqui, Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Quem? Jesus. E todo olho o verá,
até quantos trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então todos sobre esta terra, os vivos, os que ficaram vivos, os mortos em Cristo Jesus, até aqueles que já traspassaram, verão Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. Vamos dar sequência no vídeo aqui. Aqui de início, já vamos entender que Elias Soares está totalmente equivocado em suas explicações ou nos ensinamentos aqui da palavra de Deus. Vamos lá. E nós entendemos isso por vários textos bíblicos, e o nosso argumento ele será construído em cima de 3 premissas. Primeiro, a imortalidade da alma. Segundo, existe um estado intermediário. E terceiro, os mortos já estão na presença de Deus, porque é justamente o lugar para onde eles vão a partir do momento em que eles morrem fisicamente, as suas almas, seu espírito vão direto para a presença de Deus. Essa doutrina, por exemplo, que o pastor Elias Soares está compartilhando em um programa de TV, é um ensinamento que pertence unicamente à Igreja Católica. Purgatório, estado intermediário, céu, inferno, entendeu? Então, essa doutrina é uma doutrina que pertence à Igreja Católica. Então, infelizmente, o pastor Elias Soares está sobre a ideia, sobre os dogmas, sobre os ensinamentos da Igreja Romana. Vamos continuar aqui. Ezequiel, quero ouvir o irmão também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Agora, Ezequiel Gomes. Bom, quem responde essa pergunta é a Bíblia. Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor. É absolutamente impossível que o morto em Cristo esteja na presença de Deus e esse texto seja verdadeiro. Como é que o morto, que na verdade no final das contas não está morto, que tem uma alma imortal, que a alma imortal não morre. Então como é que essa pessoa que primeiro ela não está morta, e aí ela está na presença de Deus, ela não louva o Senhor? É impossível que isso seja dessa forma. Os mortos não louvam ao Senhor. E o texto não faz nenhuma divisão do tipo, há mortos que morrem de fato, que seriam os mortos sem Cristo, e há mortos que não morrem, que são os mortos em Cristo. Não há essa divisão. A Bíblia é absolutamente clara a respeito dos mortos, independente. Rapidinho, gente, desculpa até interromper, para não ficar uma coisa que é 2 contra 1, o pastor Elias Soares ele ainda vai apresentar textos da Bíblia falando também sobre o mesmo assunto, tá bom? Eu vou deixar com que ele fale também, para não ficar aquele negócio de 2 contra 1. Vamos soltar. Se eles morreram em Cristo ou não. E eles não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. A ideia é que na morte não há recordação de Deus, na morte não há louvor, na morte não há consciência, na morte não há lembrança, na morte não há amor nem ódio, conforme a revelação bíblica diz de forma clara e específica. E a única forma da teoria contrária ser verdadeira é que todas essas afirmações bíblicas estejam em erro. Como a gente não admite esse tipo de natureza doutrinária em termos de erro dentro da Bíblia, a gente pode dizer com toda certeza que os mortos em Cristo estão de fato mortos, aguardando a ressurreição, como quem dorme sem sonhar, sem ter consciência ou lembrança, sentimentos e etc., para recobrarem a vida na gloriosa volta de Jesus. Vamos lá, Elias, faça aí as suas ponderações aí, talvez o Salmo 115 aí já seja um bom começo aí. Não é só o Salmo 115, ele tem Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, versículo 6, ele tem um caminhão de textos do Antigo Testamento, mas a perspectiva adventista do sétimo dia, quando vai tratar da questão da imortalidade da alma, é sempre fazer referência a textos do Antigo Testamento, onde a revelação sobre a imortalidade da alma era obscura. A revelação, nós devemos entender que é uma revelação, ela é progressiva. O Antigo Testamento não vai tratar da questão da ressurreição, por exemplo, de ressurreição com corpos glorificados. Tanto é verdade que nem os apóstolos aguardavam Cristo ressuscitar com o corpo glorificado, porque senão eles não iriam lá no sepulcro, os seus discípulos e tudo mais. Todos os textos apresentados pelo Ezequiel Gomes,
eles dizem respeito à morte do corpo. Realmente, se você chegar num velório e uma pessoa está te devendo um cheque, você emprestou um cheque para ela de 100 mil reais e ela não cobriu aquele cheque, você ficou em dificuldade. Se você for até o velório e fizer uma cobrança, ela não vai responder. Ela não tem voz nem para xingar, nem para louvar, nem para conversar, porque naquele momento ali no sepulcro, ela está num estado de consciência ali no sepulcro, mas não que a sua alma fora do corpo esteja inconsciente. E que a alma, ela é imortal, e que ela está na presença de Deus. Eu quero deixar aqui para o professor Ezequiel, que está bem atarefado ali com os professores, com os universitários de plantão. Eu quero deixar para ele aqui. Perceba que aqui é uma estratégia do pastor Elias Soares em desconcentrar Ezequiel Gomes. Dá a entender que, pelo fato de Ezequiel Gomes estar ali estudando sobre o assunto, ou pegando textos da Bíblia, falando sobre o assunto ali, ele diz que Ezequiel Gomes está consultando alguém de fora ali pelos bastidores. Mas aqui é uma estratégia para desconcentrar, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 7, para ver como é que ele explica para nós esse texto. Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9, professor Ezequiel. Capítulo 6? Capítulo 7. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. No versículo 13 e 14, João é indagado por um dos 24 anciãos sobre a procedência desta grande multidão. E ele pergunta, olha... E um dos anciãos me falou, dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E olha a resposta. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem. Ora, se os mortos em Cristo não estão na presença de Deus, como é que explica estes mortos aqui, essa grande multidão diante do trono de Deus? E eu quero hoje falar menos e deixar para ele responder como é que ele explica esse texto para nós. Vamos lá, Ezequiel. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, que antes da gente entrar no livro do Apocalipse, e já é importante a gente dizer de antemão, que o texto em nenhum momento fala que eles estão mortos ou não mortos, em forma de alma ou espírito ou coisas do tipo, é importante a gente estabelecer os fundamentos das ideias. Então, conforme o próprio Elias falou, a premissa do argumento dele é a imortalidade da alma. Todavia, a Bíblia é absolutamente clara quanto a esse tema. Por exemplo, você abre a sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 13, então hoje a gente vai fugir um pouco do capítulo 18, você tem ali afirmações bíblicas absolutamente nítidas a respeito dessas discussões quanto à ideia da morte da alma, vamos dizer assim. Tá? Por exemplo, você vê assim, olha, o texto dizendo assim, no verso 18, vós me profanastes entre o meu povo por um punhado de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer. Perceba, a Bíblia ela não tem nenhuma sensibilidade ao defender a morte da alma, para matardes as almas as que não deveriam viver. Entende? É uma coisa objetiva, não é uma coisa do tipo assim, a Bíblia deixa implícito que a alma não morre, e quem afirma que a alma morre está tipo fazendo uma implicação filosófica. Não, é uma afirmação bíblica específica. Aí você pode inclusive chegar no capítulo 18, a alma que pecar, essa morrerá. Até porque, lá em Romanos capítulo 6, você tem ali o verso 23, onde se fala o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que está afetado pelo pecado e que, de alguma forma, peca, precisa ser mortal. Se você não crer, então, que a alma humana é mortal, você está dizendo que ela não é pecadora. Como se nós fôssemos uma alma sem pecado, presa num corpo com pecado, e aí a gente não morre, porque aí só morre o corpo, não morre a alma, porque o corpo peca e a alma não. Você teria uma antropologia grega na Bíblia, mas a Bíblia não traz nada disso. Inclusive, lá em 2 Coríntios capítulo 7, fala pra gente se purificar da imundície do corpo e do espírito. Então o espírito também não é imortal, senão ele não teria que ser purificado de imundície. Imundície é pecado.
A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O espírito humano, a alma humana, o pensamento humano, a consciência humana morrem de fato na morte. De outra maneira, morto não está morto. Você consegue ver que o conceito fica complexo. Ele fica, inclusive, enganoso, porque a Bíblia diz: você vai morrer. E, na verdade, você não vai morrer, porque você é essa alma que não morre. E quando você chega ali no livro do Apocalipse, no capítulo 7, você precisa entender que o texto em nenhum momento está fazendo referência a pessoas na forma de almas desencarnadas, imortais, como se o salário do pecado não fosse a morte e essa alma ou esse espírito é imortal. Isso é uma absoluta inferência. Inclusive, todas as passagens que o pastor Elias Soares usa para defender a imortalidade da alma não dizem exatamente aquilo que ele diz. Não dizem que a alma é uma entidade imaterial, não dizem que a alma é uma entidade sem pecado, não dizem que a alma, de fato, vamos pensar assim, a verdadeira identidade humana que sobrevive à morte do corpo. Tudo isso são conceitos externos à Bíblia, que são impostos sobre alguns textos que favorecem. Por exemplo, ladrão da cruz. Ladrão da cruz, o texto não fala nada sobre alma, mas aí se estarás comigo no paraíso, já vira. Então tem uma alma, essa alma não morre, essa alma sai do corpo na hora da morte, ela é imaterial, e na mesma hora ele estava no paraíso e etc. Mas o texto não diz nada disso, é 1 milhão de inferências. Por isso, a gente discorda da visão do pastor Elias Soares. Muito bem, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado. E não esquece de comentar, curtir e compartilhar, tá bom? Então nós estamos vendo aqui, por exemplo, o pastor Elias Soares totalmente equivocado em seus ensinamentos, ou até mesmo na compreensão da palavra do nosso bom Deus. É verdade? Então, lembre-se que esse ensinamento, ou essa crença que o pastor Elias Soares tem, é exatamente o ensinamento da Igreja Romana. Que possamos a cada dia pedir discernimento ao nosso bom Deus e ser como bereanos, né? Estudar aí a palavra do nosso Deus, comparando textos com outros textos, tá bom? Não textos isolados. Então, que o nosso bom Deus te abençoe mais uma vez, de forma especial. Fica aqui o meu carinho e o meu abraço para você, em Cristo Jesus.